Muito bom dia, estamos no ar com mais um programa Mais Litoral. A gente sempre gosta de começar o programa falando que você também pode nos assistir através das nossas redes sociais, digitando @maislitoral. Hoje eu estou aqui na liderança do governo na Assembleia Legislativa e o meu entrevistado é o líder do governo, o deputado Russen Bach. Muito obrigado pelo seu espaço, que a gente sabe que é uma loucura o tempo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos que estão nos assistindo e parabenizar. Eu tenho visto a movimentação em torno do teu programa, a repercussão do programa, mas eu tenho que ressaltar a coragem que você tem em defender as causas do litoral. Realmente é uma coisa que salta aos olhos, quero te parabenizar com repercussão no estado inteiro. Muito obrigado. Russen, para quem não sabe, vereador, prefeito por 2 mandatos, está no seu 3º mandato de deputado. Uma trajetória política que te faz entender hoje, como deputado, a necessidade que o prefeito tem. Você que passou pelas 2 esferas municipais, vereador e depois prefeito. Olha, eu comecei minha vida como vereador na cidade de Nova Vitória, e antes de ser vereador, eu ia passar, sabe onde, minhas férias? Lá em Paranaguá, meus parentes da família Ramude, lá na rua Coronel Santa Rita. Todos os anos eu passava minhas férias e criei uma ligação muito forte com esse município. Mas voltando a falar de Nova Vitória, eu fui eleito em vereador com 22 anos de idade, o mais votado da história da cidade. E aí eu fui prefeito, reeleito, fiz o meu sucessor. E olha, Samir, eu carrego 2 coisas comigo que eu aprendi na família. A primeira delas, nunca prometa o que você não pode. Você vai quebrar a cara. No começo, no meio ou no fim da relação. Nada dá certo com mentira. E a segunda, respeite o ser humano, esteja presente, converse, visite. Isso eu carrego comigo. Eu sou um deputado extremamente atuante nas cidades. A cada 2, 3 meses eu estou na cidade, conversando com o prefeito, com o vice, com os vereadores, com as lideranças e perguntando para eles o que é importante para o município para a gente poder atender. E você falou uma coisa super inteligente. Como vereador, eu sabia o que o vereador esperava do prefeito. Como prefeito, eu sabia o que o prefeito esperava do deputado. E hoje, como deputado, eu tenho essa visão abrangente de me colocar no lugar do prefeito, de todas as lideranças. Eu acho que isso tem ajudado muito na execução do nosso trabalho. Olha, no programa passado, eu até fiz uma brincadeira que o governo Ratinho Júnior tem melhorado e muito a minha renda, porque eu tenho ganho muitas apostas dos incrédulos que dizem que a tal obra sempre prometida não vai acontecer. No caso do Russen, recentemente ele esteve em Paranaguá e numa coletiva estava destinado ao município 50 milhões para o asfalto. Ele fez uma ligação e aumentou numa ligação aquele valor para 100 milhões, e aí um corneta já falou: que é isso? Isso é embute, isso não acontece, isso é fake. E eu peguei e falei o seguinte: então vamos apostar. Um jantar, ganhei o jantar. 100 milhões para Paranaguá, que recentemente o prefeito Adriano Ramos veio em Curitiba receber essa notícia do governador Ratinho Júnior. Exatamente. Em primeiro lugar, gente de mal com a vida, incrédulo, negativo, tem por todos os cantos. Tem algumas pessoas que pensam que a gente age como elas agem na vida delas. Não, tem gente boa em todo lugar, inclusive na política tem gente boa, né? E dizer para vocês que esse governador Ratinho Júnior é diferenciado. Todos os grandes desafios que ele se propôs, ele está cumprindo. Se falava da ponte antigamente, estava na Constituição. Grandes coisas estão na Constituição, com todo respeito, e não sair. Nós vemos a engorda, nós estamos vendo a duplicação das rodovias, e o Paraná vai ver muito mais ainda. Estou falando só do litoral, não estou falando lá da ponte de Foz do Iguaçu, não estou falando de tantas e outras conquistas. A educação do Paraná é a melhor do Brasil. Eu não estou falando também... então, assim, nós temos uma série de conquistas fantásticas. E nessa programação de asfalto, eu não faço nada sozinho, eu não dou uma de jacu rabudo, né? Você pensa que eu vou lá? Não, em primeiro lugar eu vou conversar com quem manda. Posso fazer isso? Posso falar que é isso? Posso falar que é aquilo? E quando tem autorização, a gente faz. E quero também destacar que Matinhos, por exemplo, vai ganhar 60 milhões de asfalto. Paranaguá
mais, quase 158 milhões. Aumentou ainda mais. Pois é, eu ia chamar a tua atenção, porque eu quase que eu perco a aposta. Eu falei que era 100 milhões e é 158. E o que aconteceu? Vou te explicar. Durante o levantamento, que a gente pergunta quanto que falta para asfaltar a cidade inteira. Ah, acho que vai mais 50 e tal. Daí, na hora que vai colocar lá no sistema, apareceu que tem mais. Entendeu? Não. Apareceu que tem mais ruas que vão precisar ser asfaltadas. E aí entrou força do governador e disse, não quero saber. O que eu precisava é asfaltar todas as ruas de Paranaguá. Portanto, Paranaguá terá 158 milhões de reais. E não pense que já está abrindo prioridade. O que é abrir prioridade? Abrir prioridade é autorizar para colocar no sistema, o dinheiro está lá, colocar o projeto no sistema, analisar e autorizar a licitação. Então, o Paraná, de fato, vive um momento fantástico e eu tenho orgulho de estar podendo representar o município de Paranaguá, em Matinhos, né? Mas quero falar de Paranaguá nesse momento que uma administração forte, organizada, séria, capacitada, competente e que certamente vai ficar marcada na história desse município. Hussein, marcada vai ficar esse envio. Você tem a ideia de que é o maior investimento levado por um deputado na história da cidade mãe do nosso Paraná? Olha, eu fiquei emocionado quando o prefeito me contou, quando a vice-prefeita me contou, e fiquei feliz, emocionado, porque a gente passa dessa vida e o que vale as coisas que a gente deixou. Mas tem mais ainda. Nós estamos trabalhando na Casa Civil, né? Junto com o secretário Ortega, com o governador, né? Uma grande questão ligada a Tílio Fontana, né? Que vai precisar de um investimento significativo lá, e está sendo finalizado o projeto da Tílio Fontana, e nós estamos batalhando com uma grande perspectiva de dar certo. Eu só vou anunciar que deu certo quando der certo. Se não der, olha, pessoal, não deu certo porque faltou dinheiro. Mas nós estamos trabalhando muito otimismo. Me foi dito que ela tem assim, uma importância fantástica na infraestrutura da cidade de Paranaguá, e nós vamos trabalhar muito quando nós tivermos o valor da Tílio Fontana. Deputado, governador Ratinho Júnior marcando o seu nome. Eu acho que daqui a 50 anos os nossos netos vão poder vivenciar a transformação do litoral do estado. Qual a sensação de fazer parte disso tudo? Ponte de Guaratuba, duplicação Matinhos, Pontal do Paraná, Engora da Praia, agora de Guaratuba, que a gente já tem informação que a licença ambiental vai ser apresentada por esses dias. Garuva, Guaratuba. A gente vai ficar aqui um programa inteiro falando dos avanços do litoral. Em primeiro lugar, orgulho, né? A minha função de líder aqui é complexa. Eu tenho que comandar uma bancada de 44 deputados, apaziguar aqui, apaziguar ali. Não posso perder projetos, e graças a Deus, até hoje, todos os projetos apresentados pelo governador nós vencemos, né? Agora, além disso, sou um admirador do Ratinho Júnior. Humildade, um cara simples, fantástico, um cara focado, né? Ele vive o que ele faz. Ele te chama lá e diz, escuta aqui, você é presidente da Comissão de Educação e meu líder, eu quero discutir com você, eu quero fazer um projeto aqui importante para melhorar a refeição dos alunos. Não pode um aluno vir de casa de uma situação e o outro vir com outra. Nós queremos melhorar, vou fazer 3 refeições por período, né? Nós vamos colocar tecnologia nas escolas com vários equipamentos. E, aliás, vai colocar nas municipais também. Nós estamos aprovando aqui uma parceria com o governador e vai colocar nas municipais também. O mesmo que tem nas estaduais, tem nas... Por isso que nós somos o primeiro lugar da educação. Nós estamos vendo aqui um grande progresso também na geração de emprego e renda no Paraná. Casas, por exemplo, muitas vezes você nem sabe disso. Quando você vai comprar uma casa, muitas vezes a pessoa não tem entrada para dar casa. Esse é o difícil para a pessoa. O Estado está colocando 20 mil reais na casa. Ele dá entrada, né? E se for idoso, 80 mil reais. Por que o idoso? Porque o idoso, eles não dão, né, o prazo. O idoso tem a dificuldade da expectativa de vida. Então, e nós temos na agricultura agora, Samir, nós estamos fazendo o maior programa de pavimentação rural. Está destinado quase 3 bilhões de reais para a pavimentação rural. Para a pavimentação urbana já foi mais de 5 bilhões que o governo colocou, a exemplo dessas que eu te citei.
Em todos os setores do governo está sendo feito muita coisa, muitos investimentos e as obras estruturantes que pouca gente acreditava. Essas que você falou são obras estruturantes. Nós vamos falar de tantas outras rodovias que o Paraná está fazendo. Nós temos em vários pontos do Paraná rodovias que nós assumimos, que vieram da União para o Estado, como a 280, na região de Palmas, Clevelândia, todas elas sendo feitas com cimento armado. Enfim, vários investimentos. Eu tenho muito orgulho desse governo sério, um governador que quebrou privilégios de muitos, que diminuiu despesas, um cara simples e que certamente vai deixar o seu nome marcado em todo o Paraná. Mais Litoral vai um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai continuar o papo com o deputado estadual Hussein Bakri. Mais Litoral está de volta e vamos continuar a conversa com o deputado Hussein Bakri, líder do governo na Assembleia Legislativa. Olha, marcado também fica alguns pontos que eu tenho ouvido muito, inclusive o deputado falou aqui. Vamos lá. Primeiro, não se anuncia o que não se está concretizado. Exatamente. Não vendemos sonhos. Escutei isso lá atrás, no primeiro ano do governador Ratinho Júnior. Na sua primeira ida ao litoral, ele fala numa reunião no Sesc Caiobá: eu não aguento mais ver as estradas que dão acesso a Santa Catarina lotadas e as nossas aqui do Paraná vazias. Santa Catarina, Miami, nós, Haiti. Vou transformar, dando condição de vida e melhorando a infraestrutura do litoral do estado. O deputado falou aqui que não promete o que não pode ser cumprido e, se não der certo, ele pelo menos tentou. E agora, enquanto a gente estava aqui aguardando para gravar, o presidente da Câmara Municipal de uma cidade, que eu vou aqui isentar de falar, falando para o seu assessor: agora a gente vai resolver. Eu trouxe duas situações e o Hussein tem isso. Quando ele fala, leve para mim que eu vou resolver, resolve. É esse o mote do trabalho, Hussein? As pessoas não aguentam mais aquela política, sabe, criar expectativa, fazer festa e não acontecer nada. Isso machuca as pessoas comemoram, tal. Aí passa um mês, 2 meses, o que aconteceu? Nada. Isso, e, aliás, isso, Samir, não é nem inteligente, porque você perde um amigo, você perde um apoio e você está queimado na cidade. Não sei por que as pessoas fazem isso, né? Então, esse é um comportamento que não leva a lugar nenhum. E nós, do governo Ratinho Júnior, nós trabalhamos nesse aspecto que você falou. Está garantido? Tá, vamos anunciar. Se não está, vamos ficar quietos, vamos correr atrás, vamos batalhar e vamos fazer. E o governador tem muito essa preocupação. Não abre a boca enquanto não tiver certeza. E outra coisa importante é o que o governador falou, né? Ele tem uma emoção de falar do nosso litoral, porque ele passou a infância dele lá. Você sabe muito bem a história dele, você é amigo dele, né? Cresceu ali. E ele viu tudo aquilo da forma que foi feita. Eu, minha família, minhas meninas pequenas, filhas da época, passava também em Guaratuba, naquela região, e a gente sempre era diminuído pela força do litoral de Santa Catarina. Não que não tenha algum tipo de inveja, nada, Deus ajude eles.
Mas a gente foi vendo as coisas acontecendo, e o Paraná ficou muito pequeno em termos de comparecimento no litoral. Quem perde com isso? Os nossos comerciantes, o pessoal que precisa gerar emprego e renda. Então o governador, agora ele colocou o litoral do Paraná no lugar que merece, ainda com algumas obras, como você disse, que irão acontecer. No sábado, dia 9 de agosto, vocês estiveram no litoral, uma solenidade emocionante, porque eu sempre analiso essas solenidades olhando o rosto da população. E a população ali não acreditando que mais uma obra impensável na cabeça deles estava acontecendo, que é a duplicação Matinhos-Pontal do Paraná. Saem dali e vão fazer uma visita à Ponte de Guaratuba, 70% dela da obra concluída. Guaratuba finalmente ligada ao estado do Paraná, e eu fico imaginando, eu que faço uso desse trecho, a rapidez de ir para Pontal do Paraná para Guaratuba. Tudo duplicado, a JK de Matinhos duplicada, não tem mais o ferryboat, tem a ponte. E aí tem gente que ainda critica. Uma vez, sempre vai ter, né? Não tem gente que é de mal com a vida, né? Você vai levar asfalto na frente da casa, mas esse asfalto não é preto, não é outra cor. Não tem gente que não pode fazer o que se quiser, mas nós temos que ver na grande maioria. A grande maioria esmagadora da população está feliz, está satisfeita, está contente. E quero te contar, eu fiquei impressionado, eu não tinha entrado, ninguém tinha entrado na ponte de carro, né? Você sabe. Entraram pela primeira vez, Pela primeira vez na comitiva do governador. São 2 pistas de cada lado. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Vocês não fazem ideia da dimensão que é essa ponte. Eu estou falando para vocês ainda que não tiveram a oportunidade, talvez, de ver de perto. Eu fiquei impressionado. Pista dupla dos 2 lados. Então, na verdade, são 4 pistas que nós temos lá. Uma ponte que é histórica, essa ponte, e certamente vai fomentar muito o desenvolvimento. E a estrada que você falou aqui agora, 200 e tantos milhões de investimentos por parte do governo do estado, a garuva, que sempre foi um grande problema para nós ali, né? Aquele famoso semáforo que tem lá, as outras complicações, quando você vai por garuva, quando você vai vamos pensar no passado, você vai por ferry-boat, aquela espera danada, ou se vai por garuva, outra espera danada, aí a pessoa vai perdendo a paciência, eu vou para outra praia, entendeu? Isso tudo tem fim agora com a inauguração da ponte e com a questão da garuva. Hussein, teve um episódio, que eu não quero entrar muito a fundo no episódio, porque ele é polêmico, mas que destacou muito para mim a tua lealdade e a tua disposição de brigar por algo que você acreditava. Num momento muito infeliz, na minha opinião, do deputado Renato Freitas, onde ele acusa o governador Ratinho Júnior de assassino, e você imediatamente, como se tivesse ofendido alguém da tua família, sai em defesa do governador, o que a gente nem sempre vê. E aí eu queria te parabenizar por essa atitude. Eu quero agradecer, eu vou fazer isso sempre, onde eu estiver, com qualquer pessoa, primeiro porque eu conheço a idoneidade, a seriedade, a lisura do conduto de ser governador. Eu conheço o berço de ser governador e vou sempre brigar por ele. Não vou aceitar que na minha frente alguém possa fazer qualquer tipo de ofensa política a ele, ainda mais vindo de onde veio, né, do partido que veio, que não tem, digamos assim, moral nenhuma para fazer nenhuma crítica. Então eu vou fazer isso sempre, onde eu estiver, ou da tribuna, ou da rua. Quem se reportar a mim vai ter esse tipo de resposta. Estarei junto defendendo o governador Ratinho Júnior. Apesar de estarmos num programa que trata exclusivamente sobre o litoral, a gente precisa também falar um pouco da atuação do deputado Hussein para o resto do Paraná. A gente sabe que você é um deputado municipalista que viaja muito, que trabalha muito. A gente fica aqui 10 minutos no teu gabinete, a gente se surpreende com tanto prefeito, tanto vereador, tanto presidente da Câmara. É isso, o trabalho é esse, né, Hussein? Vou contar para vocês um pouquinho como é que é a minha rotina. Eu moro em União da Vitória. Venho de carro com a minha equipe, chego aqui à noite, no domingo, aí segunda cedo já tem reunião na Casa Civil, quando o líder do governo e sua equipe alinha com a Casa Civil os projetos que serão enviados para cá. Aí nós temos sessão, na segunda, aí na terça-feira temos sessão, CCJ, comissões, e eu sou membro nato da CCJ, né? E eventualmente nós temos sessão na quarta-feira,
termina a sessão, sem contar que aqui nós fazemos todo o atendimento dos prefeitos, vereadores, tudo, né? Segunda, terça e quarta vem para cá. Aí na quarta, a gente vai visitar os municípios. A gente dá um giro nos municípios do Paraná inteiro. Pra você ter uma ideia, eu sou deputado em Guaíra, Marechal Cândido Rondon, só para dar um exemplo, 600 quilômetros daqui. Então, é de carro. E você tem que estar sempre presente em todas as cidades, e eu faço isso com muito carinho, com muito orgulho. E olha, todas as cidades que eu estou indo, eu chego de cabeça erguida, sabe por quê, Samir? Tudo o que eu prometi, eu cumpri. Isso te dá uma alegria. Não vai ter aquele cara que vai dizer, escuta aqui, cadê aquele negócio? Cadê aquilo que você prometeu? Comigo, não. Cada cidade, o que eu prometi, eu cumpri. Então, essa é uma das características que eu tenho, estar presente nas cidades. Hussein, obrigado mais uma vez. Prazer. Eu queria, em nome das duas cidades que você representa no litoral do estado, Matinhos e Paranaguá, pedir para que você expandisse a tua atuação para as outras 5 cidades do litoral. O litoral é muito carente, claro, a gente tem deputados que têm atuado muito forte, mas a tua chegada nessas 2 cidades, com os investimentos que estão acontecendo, são muito significativos. São investimentos robustos, nós estamos falando de 158 milhões para asfalto. Tem um investimento também de estrada rural, que através de uma ligação, você também, para o Márcio Nunes, você também aumentou, né, esse investimento, 60 milhões para o prefeito Dalmora, e a gente tem feito algumas lives lá no litoral com o Dalmora, e o Dalmora tem falado para mim, Samir, é impressionante, você tem um problema que pode ser resolvido, é o Hussein que resolve. Então eu queria agradecer você e que a gente possa se encontrar mais nessa caminhada aí por esse nosso Paraná e principalmente pelo nosso litoral. Eu te agradeço, a casa está sempre aberta aqui e a hora que der eu vou visitar você no litoral. Programa Mais Litoral vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, claro, a gente vai falar muito mais sobre o litoral paranaense. A Morar nasceu de um sonho em 2016. Com seu apoio, conquistamos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores e parceiros ao longo desses anos. Em tempos de novas tecnologias, a necessidade de evoluir e modernizar é essencial para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da nossa Pontal do Paraná e do litoral. Por isso, com sentimento de gratidão, compartilhamos nossa nova identidade e marca. Com essa novidade, temos certeza de que continuaremos crescendo com intensidade, atendendo às expectativas e demandas de todos aqueles que acreditam em nosso trabalho. Obrigado por fazerem parte dessa jornada e por sua confiança. Juntos, seguiremos construindo um futuro promissor para a Morar e para toda a região. Morar Moroz, concretizando sonhos. Mais Litoral está de volta e vamos direto a Paranaguá, onde na última terça-feira a Paranaguá Saneamento anunciou um aumento de 23% nas tarifas de água a partir do mês de setembro. Nossa equipe conversou com o prefeito Adriano Ramos, que vai tomar providências contra esse aumento abusivo. Abusivo, absurdo, que acabou nos pegando de surpresa hoje pela manhã, desse aumento de 23% da Paranaguá Saneamento. Eu quero contextualizar o que aconteceu. Após a eleição, exatamente uma semana após a eleição, o Conselho de Regulação, que são pessoas indicadas pelo ex-prefeito Marcelo Roque, tem aqui a ata do Conselho de Regulação e exatamente no dia 14 de outubro de 2024, o Conselho aprova um aumento de 23% na tarifa de água e esgoto. Detalhe, não temos esgoto tratado. Está comprovado, e nós comprovamos com a nossa fiscalização, que o esgoto é jogado no nosso rio Itiberê. Quantas vezes muitos de vocês, parnanguaras, receberam água suja na sua torneira? E eles querem colocar 23%. Muito bem, 23%, repito, aprovado pelo Conselho de Regulação
no dia 14 de outubro de 2024, uma semana após a eleição. Conselho por pessoas indicadas pelo ex-prefeito Marcelo Roque. Por que será que eles esperaram encerrar o período eleitoral e depois da nossa vitória fizeram essa maldade com o povo parnanguara? Eu pergunto ao prefeito Marcelo Roque, por que o senhor fez isso? Porque eu sempre disse que ia acabar com a farra da Paranaguá Saneamento? Eu repito, eu vou acabar, porque comigo não vai ser desse jeito. A nossa equipe jurídica está trabalhando para poder apresentar o nosso recurso nesse absurdo de aumento da Paranaguá Saneamento. E eu quero dizer que nós vamos responsabilizar o ex-prefeito Marcelo Roque por ter feito isso com a nossa população. Isso que foi feito. Esse aumento, prefeito Marcelo Roque, está tirando comida da mesa dos parnanguaras, tira dinheiro do remédio. O senhor deveria, como político da cidade, defender a população e não autorizar, ou talvez, uma conversa com o Conselho de Regulação. Olha, foi o Adriano que ganhou a eleição, nós temos que prejudicá-lo. O senhor não prejudica a mim, o senhor prejudica toda uma cidade. Qual é agora o caminho que a prefeitura vai tomar para combater? Uma promessa sua de campanha, né? De que ia realmente resolver o problema da Paranaguá Saneamento. E agora à tarde, prefeito, um blogueiro conhecido da cidade posta que ir contra a Paranaguá Saneamento é ir contra os vários empregos que a Paranaguá Saneamento gera na cidade. Quer dizer, mas outra empresa que venha vai gerar o mesmo emprego. Exatamente. E a gente escuta cada situação. Como que um blogueiro da cidade vai fazer um comentário desse que prejudica a nossa população? Eu quero dizer para esse blogueiro, para quem está nos assistindo, eu vou arrancar Paranaguá Saneamento de Paranaguá. É o meu compromisso, eu vou arrancar. Vou arrancar porque nós estamos preparados para isso. Estamos trabalhando para isso, para que eles não permaneçam no nosso município. Nós tínhamos conversado com eles ali no gabinete e eu disse para eles, para ter um bom relacionamento, vocês precisam reduzir água e esgoto em 40%. Reduz em 40%, ainda nós íamos trabalhar para vocês permanecerem, claro, melhorando os serviços. Jogando esgoto no nosso rio, não. Já aplicamos, Samir. 3.300.000 de multa em 3 pontos da cidade que eles jogaram esgoto sem tratamento. Nós estamos agora, com a Cagepar, estudando mais 1.043 pontos da cidade para notificar e aplicar multas na empresa. Nós temos também na nossa Secretaria de Meio Ambiente mais pontos que estão sendo observados pela nossa fiscalização para aplicar multa. Acabou o Paranaguá Saneamento. Esse mesmo grupo da Paranaguá Saneamento, que é a Iguá, foi agora recentemente multada no Rio de Janeiro em 124 milhões de reais. Por quê? Derramando esgoto na Bahia. Só que lá foi por um período de meses. Aqui nós estamos desde 1996, a data de início desse contrato, com essa empresa jogando esgoto no Rio. Agora Paranaguá tem prefeito. Agora acabou para vocês Paranaguá Saneamento, que eu vou arrancar vocês daí. Eu, para começar, quero falar o seguinte. Prefeito Adriano Ramos, pode contar com Mais Litoral. Estamos juntos com o senhor nessa batalha contra essa empresa sem vergonha que é a Paranaguá Saneamento. Porque o aumento já é um absurdo. Nós estamos falando de quase 24% na conta da população. Para você ter uma ideia, quem paga R$100 de conta passa a partir de setembro pagar R$124. O que é pior, é um aumento por um serviço muito mal prestado. A gente vai trazer nas próximas edições do Mais Litoral matérias comprovando que a Paranaguá Saneamento não tem a mínima condição de continuar prestando esse serviço à população de Paranaguá. A gente tem diversos relatos de água suja. Vocês viram no vídeo da matéria onde o prefeito Adriano Ramos foi conferir em foco um esgoto que sai, joga na casa e sai a céu aberto. A gente sabe que o esgoto é despejado nos rios de Paranaguá, na Baía de Paranaguá. Então, o prefeito Adriano Ramos, população de Paranaguá, podem contar com o Mais Litoral. A partir de hoje, nós vamos reforçar para que o prefeito Adriano Ramos possa cumprir com uma das suas promessas de campanha. Vamos varrer a Paranaguá Saneamento da cidade de Paranaguá. E o Mais Litoral de hoje está chegando ao fim. Como sempre, eu quero agradecer demais a sua audiência, desejar que todos tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada. E claro,
Domingo que vem, 10h30 da manhã, a gente tem encontro marcado aqui na tela da Rede Massa com o programa Mais Litoral. Mas antes, corre nas nossas redes sociais, @MaisLitoral, e segue a gente lá. Tchau, até domingo que vem, se Deus quiser.